Olá, essa é a reflexão da nossa igreja em casa dessa semana e eu queria ler com vocês João capítulo 4. Por favor, pega a sua Bíblia, vamos refletir na palavra de Deus. O capítulo é Jesus e a mulher samaritana, João capítulo 4. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, a versão que eu estou lendo é NTLH. Versículo 2. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Então, no contexto, Jesus ele estava crescendo, né? O ministério de Jesus estava crescendo muito e os fariseus eles estavam de olho, né? E parece que Jesus ele quer sair da Judéia e voltar para a Galiléia para dar uma segurada nessa talvez possível perseguição e na fama dele, no ministério dele. Aí ele voltou para a Galiléia. E para isso ele tinha que passar por Samaria, né? Que ficava entre Judéia e Galiléia. Versículo 5. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Então Jesus ele era 100% homem e 100% Deus, né? E por isso que ele cansa, né? E era uma viagem cansativa, né? Diferente da gente, que tem uma viagem um pouco mais confortável, né? De avião, de carro, de ônibus. Era uma viagem a pé e sem muitos confortos, sem muito recurso. Então ele se senta lá no poço e fica, né? Versículo 7. Uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Então, entendendo um pouco, né? Geralmente as pessoas naquela época eles tinham que todo dia buscar água, né? Porque não tinha água encanada, não tinha uma torneira na sua casa que você abre, como a gente tem hoje. Essa facilidade, né? O saneamento básico. Então, eles tinham que todos os dias ir buscar água, né? E essa mulher, ela foi buscar água nesse poço, só que ela foi ao meio-dia, né? Então, a gente não sabe exatamente o porquê, né? Pode ser que com o desenrolar do texto a gente tenha alguma ideia, né? Mas ao meio-dia ela foi buscar água, né? O horário que o sol está mais quente, onde é mais difícil ainda você ir buscar água num lugar distante, carregar o peso. Essa mulher foi lá e Jesus pediu: por favor, me dê um pouco de água. Versículo 8. Os discípulos tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então havia uma rixa entre judeus e samaritanos, né? Eles não se davam bem, não se falavam. Era algo bem hostil. Que a gente acha que na nossa época não tem muito disso, né? São como dois povos vizinhos que moram um do lado do outro, mas não se gostam. Tipo Coreia do Norte e Coreia do Sul, vamos dizer assim. E Jesus, ele parece ignorar esse problema social. Ele não leva muito em consideração. Ele chega e fala: por favor, me dê um pouco de água. Ele não considera essa briga, essa rixa. Ele passa por cima disso, né? Por amor, né? Porque a gente não parece considerar muito. A mulher respondeu: o senhor é judeu, eu sou samaritana. Então como é que o senhor... isso eu já li, desculpa. Versículo 10. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Então Jesus ele traz para o âmbito espiritual, né? A conversa estava na água, me dê água, mas aí a mulher trouxe para o âmbito social: mas você é judeu, está me pedindo água. E Jesus aqui traz para o espiritual, né? Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria água, ele daria água da vida. Aí versículo 11 ela responde: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Então tem essa linha de raciocínio, né? Jesus trouxe para o âmbito espiritual, falando de Deus, da água da vida, e a mulher traz de novo
âmbito físico, né? Mas você não tem nem balde. Como é que você vai me dar essa água, né? Como é que vai ser isso se você não tem como, você não tem condições físicas para isso, né? Você está com sede, você está cansado, me pedindo água e vai me dar água da vida. Como é isso? Ela continua, versículo 12. Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, seus filhos e seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante que Jacó? Aí a mulher já traz para a história, né? A importância desse poço, a significância desse poço. E Jacó pergunta, mas você está me pedindo, mas você é mais importante do que Jacó? É a minha resposta de Jesus, versículo 13. Então Jesus disse, quem beber dessa água, desse poço aí tão legal que você está dizendo, terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que dará vida eterna. Então Jesus ele novamente traz responde, né, o carnal dela, ó, isso aí, esse poço aí que você diz tão importante que Jacó, então os animais, os filhos beberam, e perguntando se eu tô mais importante que ele, mas esse poço, quem bebe dessa água aí, depois vai ter sede. Todo dia você não vem aqui buscar água, porque você precisa saciar a sua sede, né? Só que ele diz que a água que ele der, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E o que é a sede, né? Ele traz aqui duas sedes, né? A sede física de quem bebe uma água física, né? E a sede espiritual. A necessidade, né? O que é a sede? Eu tô com sede, minha boca fica seca. A gente sente aquela falta, aquela necessidade, aquela carência, uma ausência de algo, né? Essa sede. E quando a gente bebe, dá aquele alívio, dá aquela satisfação, aquela sensação de completude. Então Jesus está dizendo que vai dar uma água, né? Que nunca mais vai nos dar sede, né? Que é o Espírito Santo, né? Aqui ele está falando do Espírito Santo, que é a nossa conexão com Deus, né? A nossa fonte de satisfação e energia espiritual, onde Deus habitará em nós, né? Habita em nós. E esse Espírito, o resultado dele, né? A gente nunca mais terá sede, né? Seremos plenamente satisfeitos dessa sede espiritual, né? Então, Jesus, ele quer trazer essa satisfação para nós, né? Ele fala, ó, eu vim trazer essa satisfação que é muito além do que você pode dar para mim, do que eu estou pedindo para você. Eu posso te dar muito, muito além. E a conversa com essa mulher é muito interessante, analisando vários pontos, né? E ele fala que também essa água, o Espírito Santo de Deus, ela vai ser uma fonte que vai gerar uma fonte de água que dará vida eterna, né? Vê que especial nós podemos obter o Espírito Santo de Deus em nós, e isso já é extremamente especial, é um auge, uma glória, uma honra que não merecemos. Só que além disso, a gente ainda pode ajudar outras pessoas a terem esse Espírito Santo, né? Terem satisfação, ainda podemos ajudar outros a matar a sede de outros, né? Isso é muito especial, é uma honra que não merecemos, né? Aí a mulher parece se render, versículo 15. Então a mulher pediu, por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede, não precisarei mais vir aqui buscar água. Então ela se rende, mas ela se rende assim, ainda não entendendo muito o tom da conversa, né? Ela diz, por favor, me dê dessa água, assim eu não terei mais sede e não precisarei vir aqui buscar água. Aí ela pensa que é uma água que vai, tipo, você vai beber e nunca mais você vai ter sede física, né? Aí a resposta de Jesus ela é bem legal, porque ele podia ter dito, não, mulher, nessa água não. Eu acho que eu diria isso pra ela. Nessa água não, você não tá entendendo a conversa não. Mas aí ele diz, versículo 16, vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Então Jesus ele falou, eu vou te dar, mas vai lá, chama o seu marido e vem aqui. Então Jesus ele já começa a dar o passo de entrar na vida dela para preparar ela para receber o Espírito Santo de Deus, né? E como a gente recebe o Espírito Santo de Deus?
A gente se arrepende dos nossos pecados, a gente confessa, a gente é batizado e assim a gente recebe o perdão dos pecados do Espírito Santo de Deus. Então Jesus já começa ali meio que estudar a Bíblia com a mulher. Não, vai lá, chama seu marido e vem aqui, vamos conversar, vamos fazer um estudo aqui, como se fosse na linguagem da nossa igreja, né? E Jesus entra na vida dela, né? Jesus sabia, mas ele já fala, ó, chama lá seu marido e vem aqui, que aí eu vou dar dessa água, né? Aí ela, versículo 17, eu não tenho marido, respondeu a mulher. Ela foi bem clara, né? Sincera, né? Acho que ela sentiu, né? Eita, eu não tenho marido, e agora? Será que eu não vou conseguir ter essa água? O que será que passou na cabeça dela, né? Ficou pensando, imaginando. Ele continua, você está certo ao dizer que não tem marido, pois já teve 5. E este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Então, aqui a gente já consegue entender um pouco da história dessa mulher do poço, né? Jesus, ele já sabia, né? Como ele era homem, mas também era Deus. Então, ele não precisava que ninguém dissesse nada a ele, né? A onisciência de Deus, ele já sabia, né? Então, ele diz, realmente você não tem não. Você já teve 5, mas esse aí que você tá agora não é seu marido não. Então ela tava juntou, né, como o povo diz hoje, tava morando junto com um cara que não era marido dela, já tinha tido 5. Então provavelmente ela tinha alguma opressão social, ela podia ser mal vista como uma pessoa de numa boa índole. Provavelmente por isso ela foi buscar água ao meio-dia, né, no poço. Geralmente as pessoas vão cedo, então se ela fosse cedo, provavelmente ela sofreria alguma hostilidade das pessoas. Então, vou meio-dia que não vai ter ninguém lá. Vai estar todo mundo almoçando, porque meio-dia geralmente é hora do almoço. Vai estar todo mundo almoçando, enquanto todo mundo está almoçando eu posso pegar a minha água em paz, sem ninguém me hostilizar pelo meu passado, por todos os meus problemas. E Jesus reconhece, isso aí realmente, você não tem marido, já teve 5, mas aí vamos ver a resposta da mulher, 19. Ela fica impressionada. Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Aí ela reconhece uma autoridade espiritual de Jesus, né? Falou realmente o que ela já tinha vivido do passado dela sem dizer nada. Isso é muito impressionante. Imagina alguém chegar pra você e dizer, né? Sua história foi assim, 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 assado. Como é que ela sabe? Então ela reconhece o poder espiritual de Jesus, né? E naquela época não tinha Instagram, porque hoje a gente entra no Instagram, nas redes sociais das pessoas, a gente consegue ver a vida das pessoas, né? Mas naquela época não tinha. Então realmente ficou claro que era poder de Deus, né? Aí ela reconhece, agora eu sei que o Senhor é profeta, versículo 20. Os nossos antepassados adoraram a Deus nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar que devemos adorar. Então ela traz a primeira questão de adoração, né? Espiritual. Espiritual. Vocês dizem aí que é pra gente adorar lá em Jerusalém, mas os nossos antepassados adoravam a Deus aqui, na Samaria. E aí? Por que é esse problema, né? Porque tem essa divisão, essa ordenança. É uma coisa que ela não concordava da forma da religião da época, né? E ela realmente mostra que tinha pelo menos alguma noção, né? Pensava nisso, né? Porque você tinha que se deslocar e também tinha aquela rixa dos judeus, samaritanos. Aí tem um contexto histórico bem legal que você pode pesquisar depois. Mas Jesus, ele traz de novo para a conversa para o centro espiritual, né? Jesus disse, versículo 21. Mulher, creia no que eu digo, chegará um tempo em que ninguém vai adorar a Deus nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então Jesus, ele traz um novo conceito de adoração, né? Um novo conceito de culto, né? Porque ela fala de adoração, né? Eles adoravam aqui nesse monte, aí você diz que tem que adorar lá em Jerusalém. Aí Jesus fala, não, a adoração não vai ser mais agora restrita a um lugar.
Pronto, você pode adorar aqui. Jesus, ele abriu essa permissão de adoração em qualquer lugar, né? A gente pode adorar a Deus em qualquer lugar, não precisa ir num lugar específico para adorar a Deus. A gente não só adora a Deus quando vai no culto domingo ou quando está na igreja em casa, não. A gente pode adorar a Deus em qualquer lugar da face da terra, né? E a adoração em espírito e em verdade, né? Algo realmente profundo, algo realmente não só ações humanas, mecânicas, um costume, mas algo realmente de vida, né? Realmente de espírito, realmente de verdade. Eu quero isso. Eu quero louvar o nome de Deus por causa disso. Realmente algo sincero, realmente algo mais profundo do que se vivia na época, né? Aí no 25 ela mostra a expectativa dela, né? Você tá dizendo isso aí, mas eu não entendi nada. Mas ela diz o que ela entende, né? Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir. E quando vier, explicará tudo para nós. Então, Jesus deu uma explicação para ela, ela acho que não entendeu. Por isso que ela diz, uma coisa eu sei. O Cristo está vindo aí. E quando ele vier, ele vai explicar tudinho, vai deixar tudo bem claro. Ela tinha uma expectativa, né? Mesmo com todo esse passado, mesmo com todos esses problemas sociais, mesmo com tudo isso, a bagunça na vida dela, ela tinha uma expectativa espiritual do Cristo, né? E ela fala, eu sei que uma coisa, Cristo vai vir. E quando ele vier, vai ficar tudo claro, vai ficar massa. Eu vou entender tudo. Aí, que legal a resposta de Jesus, versículo 26. Pois Jesus afirmou, pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Então ele se revela claramente a ela. Claramente ele diz que ele é o Messias, né? E são poucas pessoas na Bíblia que Jesus se revela tão claramente, né? Aos discípulos. Mas que honra dessa mulher, né? Jesus falar, eu sou o Messias. Eu vim para deixar tudo claro. Eu vim para explicar tudo direitinho. Vai ficar tudo bem claro. Vai ficar tudo acertado. E que especial, né? Ver como Jesus age com essa mulher, né? E como Jesus pode nos agir conosco hoje da mesma forma, né? Com a mesma misericórdia, com o mesmo amor, com as outras pessoas também, com as pessoas ao nosso redor, que não conhecem a Deus e que conhecem, mas tem uma vida que realmente não agrada a Deus e que a gente pode sonhar da mesma forma que essa mulher Jesus se mostrou a ela, Jesus pode se mostrar aos nossos familiares, da mesma forma, as pessoas ao nosso redor, do nosso trabalho. Então era essa a reflexão de hoje, queria deixar para vocês aberto, para vocês comentarem e que realmente a gente busque todos os dias, né? Essa água do Espírito Santo para saciar a nossa sede. A gente leu aí 25 versículos, né? É um pouco longo, dá para tirar muitos ensinamentos, muitas coisas. Mas eu quero deixar para vocês comentarem, beleza? Obrigado, fiquei com Deus.